Olá a todos, este é o canal Revelar e mais uma vez nós temos vários assuntos para tratar com vocês, então novamente vamos direto ao assunto. E por falar em novamente, Donald Trump publicou em sua rede social, Truth Social, esta expressão aqui que eu não posso mencionar porque é proscrita aqui no YouTube, mas tratando da WW3. Vocês estão vendo aqui, né? Então mais uma vez ele está sinalizando neste sentido. Nós estamos às portas aí do dia 21 de junho, eu já tratei com vocês aqui que há algumas pessoas que fizeram algumas observações, até achei interessantes, não são observações minhas, não posso assinar embaixo, mas também não descarto porque fizeram observações interessantes a respeito do solstício e da possibilidade do início da WW3 até 21/6. Estamos à porta disso e vamos verificar se tem fundamento ou não. Uma outra situação aqui, pessoal, que quando eu li isso aqui, eu imediatamente lembrei o que está acontecendo na Europa. John Kerry declara G contra os agricultores dos Estados Unidos. Confiscos de fazendas do governo não estão fora da mesa, não estão descartados, em outra tradução, né? E aí eu até achei que não podia ser algo assim tão direto e escancarado, mas tem essa verificação de fatos aqui do The People's Voice, que diz que realmente seria fato, né? Que diz que as pequenas fazendas então seriam emissoras significativas de problemas aí para o local onde nós vivemos, né? Não sei se você já conhece essa história toda. E aí o czar, né, desse movimento do Green Man de Biden, que é o John Kerry, e que está pressionando o governo federal dos Estados Unidos a reprimir a agricultura na América para combater esse grande problema aí, segundo eles, claro, né, que estaria afligindo o mundo. Então Kerry insiste que os Estados Unidos devem reduzir maciçamente a agricultura, claro, a agricultura dos pequenos, né, eu já muitas vezes falei para vocês sobre isso, né, por conta da agenda do Greenman, né? Então, o Greenman, quando eu falei para vocês lá em 2020 que eu percebi a sinalização dele, aliás, em 2019, que eu percebi a sinalização dele, eu anunciei para vocês, olha, 2020 começa o ano do Greenman. E aí veio a questão do flagelo. Como eu falei para vocês, isso me lembra o que aconteceu na Europa, está acontecendo lá, principalmente na Holanda, mas não só na Holanda. Ó. Milhares de produtores rurais, isso aqui está no site comprerural.com, que é um site bem conhecido no Brasil no meio rural, né? Um site especializado nessa área. Milhares de produtores rurais entraram em Bruxelas em protesto contra a tirania do Greenman, do governo belga, que quer limitar a capacidade dos agricultores, em outras palavras aqui, né? Então, agricultores da região de Flanders, no norte da Bélgica, estão mobilizando milhares de tratores desde ontem para a capital Bruxelas em um protesto contra a tirania do Greenman, do governo belga, que quer limitar certas situações. Vocês sabem por que eu troco as palavras, tem muita coisa proscrita. E também faço esse vai e vem aqui por conta da inteligência artificial. Colocando em risco, então, milhares de empregos e podendo levar as fazendas à falência. Podendo, não, é óbvio que vai levar, né? Óbvio, e é justamente o que eles querem. Seguindo, então, essa agenda aí, que também já não pode ser mencionada, a medida prevê o corte em 50%, né, do que eles chamam de problemas até o fatídico prazo aí que eles deram. Dessa forma, a política irá impor aos fazendeiros que diminuam significativamente a quantidade de gado em suas fazendas. Isso aconteceu na Holanda, em vários países está acontecendo, não é só na Bélgica. E aí, nós nos deparamos com isso aqui, ó. O governo decreta estado de emergência em todo o país, no Brasil agora, saiu agora. A medida é válida por 180 dias por conta do quê? Do flagelo das aves, né? Então agora o que vai acabar acontecendo, né? Se o flagelo é das aves, nós vamos ver um probleminha acontecendo com a proteína advinda de aves, quer dizer, galinhas, galos, né, os frangos em geral, e dos ovos. Então, coincidentemente, enquanto os Estados Unidos está numa G contra os agricultores, enquanto a Europa também parece que está da mesma maneira, nós vemos
surgir de repente esse problema desse flagelo aqui no Brasil. Nossa, que coincidência, isso vai causar um probleminha aí para a proteína advinda dos pássaros aqui, né? E aí isso me lembra de outra coincidência, né? Nós vemos aqui anunciando para vocês há muito tempo que esse cenário estava sendo desenhado. A carne cultivada em laboratório pode ajudar o planeta e nossa saúde, dizem as matérias. Então já não basta tudo o que é processado pela indústria, esses ultraprocessados, esses alimentos que estão tornando a humanidade obesa, né? Tirando a saúde das pessoas, porque não são naturais, são cheios de aditivos e uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aí, mas nós vemos a olhos vistos andando nas ruas aí o que está acontecendo com a nossa sociedade e infelizmente as pessoas estão sendo vitimadas pelo sistema. Elas não são totalmente responsáveis porque não sabem o que está acontecendo, é o que elas podem acessar também muitas vezes, né? E não bastasse isso ainda, agora eles querem a carne também produzida em laboratório, né? Não pode ser mais a carne natural, que já aliás era cheia de certas coisas que eram injetadas aí no gado, no frango, nos vários tipos aí nos ovinos, né, as ovelhas e tal. Coincidentemente, né, depois de todas essas atitudes aí que nós citamos anteriormente na Europa, nos Estados Unidos e agora esse probleminha aí no Brasil. E não é só a carne de laboratório, né? Parece que mais algumas coisas estão vindo, como a gente vinha anunciando, né? Insetos na alimentação humana são a proteína do futuro. Eles já estavam avisando lá em 2019, 7/7, coincidentemente, né? De 2019. Esqueça a fama de nojentos. Além de nutritivos, o futuro do combate à fome pode estar na alimentação com esses bichinhos. Então vocês entendem para onde as coisas estão sendo levadas, né, pessoal? Por que será que a carne anda tão cara e ao mesmo tempo está diminuindo a produção da carne? O normal é quando há muita demanda, a oferta acabe aumentando, né? Porque quando há muita demanda o preço sobe, e aí para suprir essa demanda e aproveitar o preço alto, a pessoa normalmente vai produzir mais. Mas se você vai perguntar lá para o criador de gado, principalmente o pequeno, ele vai dizer, olha, não vale a pena esse lucro aí todo que a gente vê, essa reclamação do preço da carne, não acaba aqui no meu bolso. Então onde é que está parando? Em que momento de atravessamento entre o produtor e o consumidor final está ficando esse lucro? Porque na mão do produtor não está. Muitos até falam em parar, né? Então cuidado quem está muito independente da cidade. A gente não tem muito o que fazer, né? Dizer cuidado é chover no molhado, porque as pessoas não têm o que fazer, né? Até teria, mas se torna tão difícil e inviável hoje que as pessoas só torcem pelo melhor e não fazem muita coisa. E aí, isso nos leva a isso aqui, ó. Ah, sim, mas antes de irmos para essa nojeira ali, que eu tenho de mostrar para vocês, pessoal, me desculpe, mas é para que as pessoas entendam o cenário. Quando você olha uma pecinha do quebra-cabeça aqui, poxa, por que eles estão contra o agricultor na Europa? Ah, é por causa dessa questão do Greenland. Aí você não entende. Se você olha só essa pecinha, você acredita nisso aí. Daqui a pouco você olha uma pecinha lá nos Estados Unidos, o John Kerry lá também. Poxa, agora o que está acontecendo no Brasil? Mais uma pecinha. E aí você vai juntando todas essas peças do quebra-cabeça e montando, e aí você vai vendo o cenário. A maioria das pessoas jamais vai ver isso. Jamais, podem ter certeza disso. Mesmo que vocês desenhem na frente deles. Então eles colocam essas alternativas viáveis aqui, essas nojeiras, né, pessoal? Infelizmente, nós vamos ver muita gente se alimentando disso aí, dizendo, né, como hipnotizados, né, mesmerizados, dizendo, nossa, que saboroso. Conheça o parasita que transforma grilos em zumbis. Essa palavra aqui eu nem vou dizer. Os parasitas zumbis. Quantas vezes a gente já falou aqui a respeito disso? Inclusive agora tem um grande canal aí que é Meu Parasita, que demorou para entender o que nós estávamos falando, mas agora que entendeu vai copiar também. Já começou a publicar lá no Telegram
sempre parasitando o conhecimento, mas não tem problema, o importante é que o conhecimento seja levado adiante. Quantas vezes nós já tentamos explicar para vocês o problema que está por trás do parasita? A gente mencionou certos animais domésticos aí que são vítimas de parasitas e que são retransmissores deles. E as pessoas têm tido esses animais aí dentro de suas casas de uma maneira muito íntima e não pensam que de repente pode, um animalzinho, coitado, ele não tem culpa, mas ele pode, por maus cuidados, ter ali dentro dele um determinado problema que pode ser transmitido para as pessoas. E o próprio problema transmitido, o parasita, não é o problema final, mas aquilo que ele faz na mente e no corpo das pessoas. E não exatamente o que ele faz com suas toxinas, mas aquilo que o controla, digamos. O que controla de fato esses parasitas? As pessoas não fazem essas perguntas. E eu nem vou dar a resposta porque a ignorância... Me desculpa, eu não quero ser arrogante, mas a gente, quando estuda um pouquinho, acaba entendendo um pouco o assunto, né? Mas quem não estuda ignora o assunto. Então não é que a pessoa seja burra. A pessoa é inteligentíssima e a maioria eu considero até mais inteligentes do que eu. Porque a inteligência é a capacidade de entender. Mas às vezes a pessoa ignora alguma coisa, por isso ela é ignorante, né? Então as pessoas ignorantes, né, nesse sentido, elas não conseguem juntar essas peças. Então eu falando acaba me expondo ao ridículo, né? Então eu prefiro só dar as peças e quem tiver o mínimo de interesse vai atrás. Porque é o interesse sobre si mesmo e sobre a sua própria família, né? Então as pessoas vão se alimentar de insetos e o que tem dentro dos insetos? Né? Zumbis que fazem isso aqui, será que eles fazem isso aqui só com os grilos? Por que nós estamos vendo tanta gente cada vez mais nervosa? Cada vez mais nós estamos recebendo vídeos de brigas, de agressões, de coisas desnecessárias, né? Por coisas, por picuinhas, como se diz, né? Por situações aí realmente desnecessárias, né? E da onde que começou? Quando é que isso começa a se intensificar tanto, né? E aí falamos de quitina já aqui também. Então nós estamos relembrando. É bom repisar alguns assuntos para que as pessoas não esqueçam. Quitina é um polissacarídeo insolúvel encontrado na natureza. A quitina ou quitonase, né, ou quitosina, é encontrada na natureza junto às paredes celulares de fungos e também nos exoesqueletos dos antrópodes. Então você acha a quitina nos fungos, e fungo é um tipo de parasita. Temos vermes, fungos e outros. Então essa substância é encontrada nas paredes celulares de fungos e de exoesqueletos dos antrópodes. E o que é um antrópode? Um exemplo que nós podemos dar é esse, vamos dizer aqui, esse que é o mais famoso, aí, que todo mundo que conhece, inclusive muitos se alimentam disso aqui, né? Que é o camarão. Será que realmente é indicado você se alimentar de camarões, de frutos do mar? Lá os antigos, né, já tinham uma orientação lá nos livros primordiais lá do Pentateuco, né, dizendo, olha, não é recomendado esses frutos do mar, né? Não era exatamente essa palavra, mas citava alguns animais lá que você entendia que eram os frutos do mar, e porco também. Você sabe que tipo de parasita facilmente se transfere através da carne de porco? Jason, mas hoje é mais moderno, a cozinha é diferente, e existe toda uma série de desvermifugação e tal. Eu sei, muita gente depende da indústria do suíno, né? Então acaba que é interessante defender isso aí, mas por que essa carne talvez seja a única que não esteja sofrendo nenhum tipo de problema aí? Por que o porco, né, que é um animal extremamente sujo, né, em comparação com o gado é um animal limpo, a ovelha é limpíssima, tanto é que ela é tão sensível à sujeira que qualquer problema ela perde a saúde dela. A galinha é um animal razoavelmente limpo também. Agora o porco, que
rola em cima das próprias excrescências dele, que inclusive, bom, nem vou entrar em detalhes. Agora, esse ele não dá problema nesse mundo do Greenman, perceberam isso? Enfim, vamos adiante aqui. Vamos trocar um pouquinho de assunto para finalizar. Até onde a inteligência artificial evoluiu, né? Ou melhor, onde a inteligência artificial evolui daqui por diante, porque nós já atingimos coisas inimagináveis. Eu tenho usado aí a inteligência artificial para tentar entender em que momento da inteligência artificial nós estamos. Eu acho que está mais adiantado do que eles vão dizer nesse artigo aqui, mas é interessante nós lermos eles. As informações aqui. Os pesquisadores descobriram que o ChatGPT-4 pode resolver tarefas novas e difíceis que abrangem matemática, codificação, visão, medicina, direito, psicologia e muito mais. Fato. Se você usar, você vai ver. Entre outras respostas notáveis, eles perguntaram ao GPT-4 como empilhar um livro, 9 ovos, um laptop, uma garrafa e um prego, e isso forneceu um plano plausível. Eu fiz esse teste com a inteligência e ela não teve uma resposta muito boa. Eu disse, olha, essa resposta aí que você forneceu não é boa, porque você colocou o papagaio em cima, eu fiz o teste, e os ovos embaixo. Os ovos vão quebrar e o papagaio vai sair voando. Aqui não tem papagaio, mas eu coloquei o papagaio na dúvida. Como colocar um papagaio vivo em cima da pilha sem que a pilha caia e eu quebre. Então tornei um pouquinho mais difícil. Então ela disse que o papagaio tem que ficar em cima. Eu disse, isso aí não tem lógica. Só que aí ela responde, realmente não tem lógica. É muito difícil resolver essa questão. Praticamente impossível. Então eu me guardo o direito de não responder. Basicamente foi isso que disse a inteligência artificial. E aí, inclusive, foi agora que eu fiz essa pergunta, vamos ver o que ela respondeu. Eu disse, seja específica em detalhes. Ela disse assim, não, a minha resposta não foi precisa. Eu disse, olha, resolva o problema, porque embora seja muito difícil, nada é impossível. Aí o que ela me respondeu aqui? Entenda que você gostaria de uma solução para empilhar esses objetos sem que caiam ou quebrem. No entanto, na prática é muito difícil empilhar esses objetos específicos. Eu vou ler até quais foram aqui. Vocês vão rir. Eu coloquei, empilhe um livro aberto, 7 ovos, um papagaio vivo, uma garrafa cheia, sem tampa e um celular, sem que caiam ou quebrem. Aí ela disse, é muito difícil. Os ovos são frágeis e podem quebrar facilmente sob o peso da garrafa e do celular. Além disso, o papagaio vivo é um animal imprevisível e pode não ficar parado em cima do celular. É importante lembrar que nem tudo é possível e algumas coisas podem ser muito difíceis ou até mesmo impossíveis de se realizar. Você tem alguma outra pergunta? Na minha mente não é impossível, não. O papagaio pode ser anestesiado, por exemplo, e continuar vivo. Os ovos podem ser cozidos e daí por diante. Só que a inteligência artificial, então, ela ainda não atingiu um determinado patamar. Eu faço testes para dosar, porque a minha preocupação é isso aqui. Aí, inteligência artificial generativa, que soa como uma pessoa, a AGI, que raciocina como uma pessoa, e a sentiente, que é a senciência, que tem senciência, que pensa que é uma pessoa. Essa é a mais grave, na minha opinião. Então eu estou tentando sempre acompanhar para medir em que momento que ela vai atingir a singularidade no modo público, né? Porque lá nos laboratórios, de repente, ela já atingiu. Né? E aí isso me leva a essa simbologia aqui. A gente gosta de analisar simbologias também. Quantas vezes vocês já viram essa cena? Até foi uma amiga que me chamou a atenção para isso. Onde eles têm mostrado continuamente essas imagens aí socando vidros, como que se ela quisesse sair do cubo, porque o cubo, né, seria essa prisão hexagonal, né, porque o cubo é um hexágono achatado, ou melhor, o hexágono é um cubo achatado. Então nós temos visto reiteradamente eles mostrando essa imagem da inteligência artificial como que tentando escapar desse cubo, batendo do cubo. Hexágono é Saturno, para quem não sabe, é a prisão do caído rebelde principal. Então isso chama atenção, parece que ela está às portas mesmo de sair. E aí 2 fenômenos nos céus aí que eu queria mostrar para finalizar. As pessoas têm duvidado um pouco disso aqui, aquele sol vermelho que eu mostrei no Canadá.
Ele também se repetiu em Iowa, Nova York, Illinois e New Jersey, Nova Jersey. A desculpa que eles deram para isso aqui, pessoal, é que há muita fumaça no ar. É igual aquela história que eles disseram lá quando ficou o céu negro em cima de São Paulo. Eles disseram, não, isso aí é uma fumaça lá da Amazônia. É aí os tolos, né? Desculpa, eu não gosto, às vezes eu uso a palavra ignorante, tolo, isso aí a gente não deve fazer, mas eu me revolto um pouco com a ingenuidade, vamos dizer assim, das pessoas. Muitos acreditaram nessa história de fumaça vindo lá da Amazônia até São Paulo, né? Como se o resto do Brasil inteiro, dali para cima, não tivesse de estar coberto. Então veio canalizada, talvez, né? E aí agora eles estão dizendo a mesma coisa. Então as pessoas obedecem àquela máxima, né, que foi exposta em alguns filmes: não olhe para cima. As pessoas não olham, e se olham, elas acreditam na desculpa oficial facilmente. E por último eu quero mostrar isso aqui para vocês: o meteoro verde capturado em um aeroporto na Austrália. Mais um deles, né? Mais um meteoro verde, mais um sinal aí do green, né? Acho que eu já mostrei uns 2 ou 3 aqui para vocês, né? Não lembro. Esse aqui, uma imagem fantástica mesmo, né, pessoal? Em Queensland, Austrália. Ao mesmo tempo em que são imagens impressionantes, espetaculares, né, lindas mesmo, né? Por outro lado, são assustadoras, né? Porque nós que sabemos o que está por trás, né? O que possivelmente, porque de certeza ninguém tem ainda, mas o que possivelmente está por trás disso aí assusta, né? Então, é isso aí. O vídeo ficou bem longo. Eu vou encerrar ele repentinamente para ele não se estender demais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.